Paz do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus. Olha, a palavra de Deus nos fala que o justo viverás pela fé. O justo viverás pela fé, ou seja, você tem que crer. A fé é como moeda. E eu sei que a fé gera as obras, porém não é pelas obras que nós somos salvos. E como viver pela fé? É você crer no invisível, como se estivesse vendo Deus. A Bíblia nos fala que a fé do pai Abraão, ela foi tão intensa que ele vivia como se estivesse vendo o invisível. E é exatamente assim que Deus quer que nós vivamos. Como você se portaria se Jesus estivesse do seu lado em carne? Se ele dormisse com você, se ele acordasse com você, se ele fosse escovar os dentes com você, se ele fosse aliviar o ventre ou defecar, como dizem, com você, se ele fosse, enfim, trabalhar com você, passear com você, para a igreja com você, é exatamente assim que nós temos que viver. E a palavra de Deus nos fala: bem-aventurado aquele que vigia e guarda os seus vestidos, para que não ande nu e assim não se vejam as suas vergonhas. Quantas vezes nós estamos debaixo de vergonha do pecado, a vergonha das fofocas, a vergonha da mágoa, a vergonha da prostituição sexual. Muitas vezes a esposa tem relação com o marido pensando em outro homem. Olha só que coisa asquerosa. Ou o homem também pensando em outra mulher. Muitas vezes passa uma mulher na rua, o homem cobiça. Deus está vendo tudo isso aí. Jesus falou que qualquer que olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Ou seja, adultério. As mulheres também que muitas vezes cobiçam, mandam fotos íntimas, sensuais, às vezes de lingerie, de calcinha, de sutiã, de biquíni, muitas vezes fotos sensuais, mostrando parte das coxas, parte das mamas, enfim. Tudo isso é vergonhoso e Deus está vendo tudo isso. Se Jesus estivesse do seu lado sentado, vendo o seu celular com você, como você se portaria? Então o justo viverás pela fé. O justo viverás pela fé. Deus quer que nós vivamos pela fé, como se estivéssemos vendo o invisível. E ele falou: vá e não peques mais. E outra vez, vai e não peques mais, para que não suceda algo ainda pior. Quantas vezes nós somos advertidos? Olha, eu lembro que na minha adolescência, alguns crentes sempre evangelizavam a mim. E infelizmente eu não dei muito crédito. Dei até um pouco de crédito, o que pode ter salvado a minha vida, porque quando o mal apertou, eu recorri à igreja, a Jesus. Eu lembro que eu estava ali fumando maconha, né? E quando algum crente veio entregar um panfleto, eu não, às vezes eu até respeitava, assim, eu temia um pouquinho, mas eu não dava muito crédito. E eu sabia que eu estava errado. Eu sabia que eu estava rejeitando a Deus. No fundo, lá no fundo da minha alma, eu sabia que eu estava fazendo a vontade do diabo. E eu sofri muito por isso, queridos. Olha, eu sofri tanto que muitas pessoas vão achar que é até mesmo drama, sensacionalismo, o que eu posso descrever, como já até já falaram, né? Então tem coisas que a gente tem que falar somente com Deus mesmo. Sofrimentos muitas vezes inimagináveis, que eu nunca pensei na minha vida que um dia eu pudesse passar. Então você que está de pé, não caia. Pode vir sobre você um grande sofrimento por causa dos seus pecados. Está escrito que os pecados de alguns homens manifestam-se na hora, outros manifestam-se depois, procedendo o juízo. Ou seja, esse depois pode ser depois de 1 ano, de 5 anos, de 10 anos, de 20, 30, 40 anos ou mais. Então cuidado. Você que peca, que não se arrependeu dos seus pecados, lá na frente você pode pagar um alto preço, como está escrito na palavra de Deus, que os pecados de alguns homens manifestam-se na hora, outros manifestam-se depois, procedendo o juízo. Então, repito, o Senhor falou: vá e não peques mais. E outra vez, vá e não peques mais, para que não suceda algo ainda pior. O justo viverás pela fé. E essa fé é como se estivesse vendo o invisível, mas real. Louvado seja Deus.